Ser mãe muda tudo. E também muda muitas vezes as oportunidades. Quando a maternidade fecha as portas, os desafios das mulheres no mercado de trabalho e a busca por novas oportunidades. A realidade enfrentada por muitas mães está longe de ser um caso isolado. Dados mostram que 30% das mulheres deixaram seus empregos em razão de demandas relacionadas aos filhos. Entre os homens, esse percentual cai para apenas 7%. Esses números revelam que a desigualdade ainda persiste. A responsabilidade pelo cuidado e pela criação dos filhos continua recaindo, em sua maioria, sobre as mulheres. Então, eu sou a Beatriz, eu sou a mãe do Marcos. Eu sou confeiteira, né? Faço doces, pronta entrega, faço bolos, docinhos. Conta pra gente como era a sua vida profissional antes da maternidade. Então, antes da maternidade, na verdade, eu tive filho com 20 anos, né? Então, antes, eu só estudava mesmo, fazia faculdade, fazia curso de inglês também. Eu me dedicava mais a isso mesmo. Primeiro, eu queria mesmo estudar. Fazer a faculdade, me formar, ter uma profissão. Eu gostava bastante, né? Gostaria de, quando me formasse, trabalhar em hospital, em alguma clínica, essas coisas. E depois que eu virei mãe, eu tive que trancar a faculdade. Mudou também, assim, meu tempo, né? Minha rotina, eu tinha mais tempo. Aí, com um bebê novo, né, dentro de casa, eu tive que diminuir esse tempo. Mudou, assim, em relação a isso mesmo, a rotina, né? Os estudos que eu tive que parar também um pouco. Você sentiu que teve alguma mudança na forma como você era vista profissionalmente depois que você virou mãe? Sim, as pessoas enxergam diferente, né? Elas te enxergam assim, que você realmente não tem muito tempo, né? Que você tem que ficar ali dentro de casa, dedicar aquele seu tempo, aquele seu período ao seu filho. Elas te veem assim mesmo, como uma pessoa sem tempo, né? Que precisa estar ali 100% dentro de casa, fazendo outras coisas. Dados mostram que a maternidade impacta a trajetória profissional de milhares de mulheres de formas diferentes. Enquanto algumas são demitidas após a licença maternidade, outras deixam suas carreiras para cuidar da família, e muitas também enfrentam dificuldades para conquistar uma oportunidade de trabalho. Você encontrou alguma dificuldade para trabalhar depois do nascimento do seu filho? Sim, eu encontrei algumas dificuldades, né? Primeiro, o tempo. Eu não tinha alguém, assim, de muita confiança por perto para poder deixar ele enquanto eu trabalhava. E os avós, eles também trabalhavam, não moravam tão perto, né? Então, para deixar ele com alguém que fosse, assim, de confiança, né? Eu não tinha. Fiz algumas entrevistas e a maior dificuldade nisso foi que os entrevistadores perguntavam, né, se eu tinha filho, se eu tinha com quem deixar. Teve uma entrevista que eu fiz que o entrevistador perguntou onde é que estava agora seu filho. Eu falei, agora ele tá na escola, e se eu não chegar a tempo, tem alguém para buscar, né? No caso seria a minha mãe para buscar. Mas eu não tive isso assim muito, né? Porque se eu tivesse alguém por perto, da alguém assim, de confiança, com certeza eu deixaria e iria. Porque o trabalho ele tem ali, de tal hora até tal hora, né? Não tinha alguém para deixar. Você precisou abrir mão de oportunidades profissionais por causa da maternidade? Precisei sim, por causa dos dias, né, da semana, de segunda a sábado, então pegava no trabalho 7, 7h30 e eu tinha que levar para escola, né? E aí como é que eu ia chegar no trabalho a tempo, né? No sábado não tinha escola, não tinha creche. Em que momento você percebeu que precisava buscar novos caminhos profissionais? Então, lá em casa, só o meu marido trabalha. Quando eu vi que a situação financeira estava um pouco, assim, baixa, eu precisei fazer alguma coisa. Como eu não conseguia deixar meu filho com alguém, não tinha alguém de confiança, né, para deixar, eu parti para empreender, para ser autônoma também. Foi nessa, assim, condição financeira meio baixa que eu falei, preciso fazer alguma coisa e tem que ser dentro de casa, já que sou eu que tenho que levar para escola, né, fazer as coisas. Então eu procurei alguma coisa para fazer que fosse em casa, que me desse um tempo com meu filho, né, para ver ele crescer, para levar ele para escola,
fazer outras coisas. E como surgiu a ideia de empreender no ramo de doces? Primeiro, eu comecei vendendo lingerie, né? No consignado, através de uma amiga que falou, não, vende, você vai estar dentro de casa, né? Vai sair só para fazer algumas entregas. Aí depois eu acrescentei as semijoias, né? E aí, conforme eu fui falando para as pessoas o que eu tô vendendo, fui ficando conhecida, né, e tal. E o doce entrou na minha vida porque eu fazia muito pra dentro de casa, né? As pessoas elogiavam. E aí sempre tem alguém que fala assim, faz pra vender, né? Aí, ano passado, eu comecei a vender, né? Eu falei, acho que eu vou fazer, né? Porque eu não queria muito. Mas as pessoas, elas falavam, faz pra vender, fica tão bonito, fica tão gostoso. Então, ano passado, eu decidi vender. Diante das dificuldades encontradas no mercado de trabalho, muitas mulheres encontram no empreendedorismo uma oportunidade para gerar renda e conquistar autonomia financeira. No Brasil, a cada 10 mulheres empreendedoras, 7 são mães. Empreender tem se tornado uma alternativa para conciliar o trabalho, a maternidade e a independência financeira. Eu tive medo de começar, porque já tem tanta gente, né, fazendo doce para vender, tantas confeiteiras, mas aí às vezes você acha que é assim, eu vou ser só mais uma. Mas eu fui também atrás de cursos, de me profissionalizar, para também não ser só mais uma. E quais foram os maiores desafios do início dessa fase? O início é você pegar a confiança do cliente em você, né? Porque é algo de comer, né? Algo que a pessoa tem que gostar, tem que ser bonito também, para encher os olhos do cliente. E o desafio foi isso, foi as pessoas comprarem, confiarem, terem confiança em você. O que te motivou a continuar? O que me motivou e o que continua me motivando é ser independente financeiramente. É ter o meu dinheiro, conseguir comprar, né, o que eu quero, o que precisa para dentro de casa, conseguir pagar conta e ter o meu dinheiro. Você acredita que conseguiria alcançar tantas pessoas sem internet? Não, eu acho que no mundo de hoje que a gente vive, sem internet, eu acho que não dá muito certo. A internet, no mundo de hoje, é o que mais ajuda. A internet tem se tornado uma importante aliada para mulheres que precisam conciliar o trabalho e a maternidade. Por meio das redes sociais e das plataformas digitais, muitas mães conseguem divulgar seus produtos, atrair clientes e realizar vendas sem a necessidade de um espaço físico. A tecnologia permite que o trabalho aconteça de forma mais flexível, possibilitando que essas mulheres organizem sua rotina de acordo com as demandas da família e dos filhos. Mais do que uma ferramenta de divulgação, a internet amplia oportunidades. Ela conecta empreendedoras a novos públicos, fortalece pequenos negócios e contribui para a geração de renda, permitindo que muitas mulheres construam sua independência financeira sem abrir mão da maternidade. Nesse cenário, as redes sociais se tornaram uma das principais portas de entrada para o crescimento de negócios liderados por mães e empreendedoras. Como as redes sociais contribuíram para o crescimento do seu negócio? Elas contribuem muito para a visualização, né? Porque as pessoas estão nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, elas ajudam muito. Você posta uma foto, né? E outra pessoa vai lá e curte, compartilha, e o algoritmo manda para outra pessoa que não te conhece, que mora um pouco mais longe. O que mudou na sua vida financeira e profissional após começar a divulgar seu trabalho na internet? Então, depois que eu comecei assim firme com a internet, postando, fazendo os stories, né, bom dia, né, e tal, postando foto dos meus doces, muitas pessoas assim que nunca vi na vida, né, vieram fazer encomenda comigo, consegui muitos clientes através do Instagram, do Facebook, que nunca assim me viram, nunca me conheceram, vieram através das redes sociais, quando eu perguntei, né, de onde eles me viram. Muitos falaram, eu vim do Instagram, vi seu post, né? E financeiramente também foi a independência financeira. De que forma a internet ajudou você a conciliar a maternidade e o trabalho? Então, a internet ela ajuda muito com o tempo. Seu tempo dentro de casa com o filho
né? Vendo o seu filho crescer, se eu preciso levar ele no médico, eu tenho esse tempo. Então, se eu tô lá no médico, eu tô com o celular na mão, eu posso responder um cliente, né? Posso postar uma foto que eu já tirei antes. A internet, ela ajuda muito você, assim, ter tempo, né? Porque você tá ali com o celular na mão, tá com a internet. Ainda mais, assim, tendo filho, né? Sendo mãe, você pode levar no médico, na escola, e ao mesmo tempo falar com o cliente, postar uma foto. Eu me sinto, sim, realizada. Eu não imaginava trabalhar com isso, né? Porque eu vim da área da saúde. Os doces, eles vieram, assim, como uma terapia mesmo. Eu me sinto bem realizada. Planejo, assim, pro futuro. Gostaria, né, de ser bem mais conhecida, né? Que as pessoas encomendassem mais bolos, né? Sentissem, assim, confiança, né, no meu trabalho. Qual conselho você daria para mulheres que estão enfrentando dificuldades para retornar ao mercado de trabalho? O que eu poderia falar é que a maternidade, ela não pode nos parar. Que a maternidade, ela não deveria ser uma barreira, né, para nenhuma mulher. Os nossos filhos crescem, tudo vai passar. Eu acho que a gente não deve desistir de nós mesmas, né? O que a gente puder, assim, fazer, a gente faz pelos nossos filhos, mas que a gente também não deve se deixar para trás, né? Eles vão crescer, a gente vai mudar também nossos pensamentos, né? A maternidade, ela não deveria ser uma barreira. Ser mãe é uma das experiências mais transformadoras da vida, mas a maternidade não precisa representar o fim dos sonhos, dos projetos ou da independência financeira. Todos os dias, milhares de mães enfrentam desafios e superam obstáculos e encontram forças onde muitas vezes nem imaginavam que existia. E é justamente essa força que mostra que a maternidade não diminui uma mulher. Ela torna ainda mais capaz de enfrentar desafios e de se reinventar e seguir em frente. A jornada nem sempre é fácil, existem dificuldades, inseguranças e momentos em que parece impossível conciliar tantas responsabilidades, mas nenhuma dessas dificuldades é maior do que a capacidade que uma mulher tem de construir o próprio caminho. Empreender, estudar, trabalhar, começar um novo projeto ou correr atrás de um sonho não são objetivos que precisam ser deixados para trás quando nasce um filho. Pelo contrário, muitas vezes é justamente a maternidade que desperta a coragem necessária para dar o primeiro passo. A independência financeira não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade, autonomia e possibilidade de fazer escolha. É sobre acreditar no próprio potencial e reconhecer o valor do próprio trabalho. Que as mulheres se permitam acreditar em suas ideias, investir em seus talentos, ocupar espaços que desejam. Que não deixem que as dificuldades definam seus limites e que encontrem dentro de si a força para continuar. Porque ser mãe não significa parar, não significa desistir. Não significa abandonar quem você é. Ser mãe também é ensinar que sonhos podem continuar existindo, que recomeços são possíveis e que toda mulher tem o direito de construir a vida que deseja. E quando uma mulher acredita em si mesma, nenhuma porta fechada é capaz de impedir que ela encontre um novo caminho.